O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, é pelo nome de Jesus Cristo, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Essa é a resposta de Pedro, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, resposta que ele dá aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes, que os acusam justamente de ter feito bem a um leproso, de terem curado um leproso. Esse é o destino que espera os que seguem o Cristo: fazer o bem e muitas vezes serem acusados justamente por fazerem o bem, perseguidos justamente por fazerem o bem. Os cristãos somos chamados a identificar a nossa vida e o nosso destino com Jesus Cristo. E essa identificação de vida e de destino é justamente procurar passar fazendo bem como Cristo fez, mas saber que por conta disso, por conta do bem que queremos fazer, que fazemos, nós muitas vezes seremos perseguidos. Esse é o conteúdo central da nossa fé, aquilo que Pedro anuncia diante dos sacerdotes. Cristo foi crucificado.
Essa é a primeira grande verdade fundamental de nossa fé. Cristo morreu por nós, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa crueldade, por causa da nossa violência, são sinônimos. Nós o matamos, nós o crucificamos. E a segunda verdade fundamental de nossa fé, não segunda porque seja menor em relação à primeira, mas a gente poderia dizer assim que ela está de mãos dadas com essa primeira verdade da nossa fé, é que Cristo não ficou preso nas malhas da morte. Cristo venceu a morte, ressuscitou. A vitória de Cristo sobre a morte é a ação do Pai e de seu Espírito em prol de seu Filho, arrancando da mansão dos mortos. Então a nossa fé, o que nós celebramos sempre, inclusive em toda missa, é isso. Cristo morreu, mas ressuscitou. Toda vez que nós nos reunimos na igreja, toda vez que nós celebramos a palavra e a Eucaristia, nós estamos celebrando a Páscoa, este mistério pascal. Cristo morto, mas ressuscitado. Há pessoas que acham que é só a cruz de Jesus que nos salvou. Só a cruz seria loucura. É a cruz vencida pela força de Deus que nos salvou. É a cruz transformada pela ação ressuscitadora do Pai que nos salvou. Nós somos salvos pela cruz e pela ressurreição. E isso diz uma verdade irrevogável da nossa vida. Nossa vida não está destinada ao túmulo. Essa não é a última palavra sobre a nossa existência. Por mais que a morte seja forte, a nossa fé atesta que o mais forte venceu, que é Cristo. E por isso mesmo, todos nós temos um destino, que é a vida junto com o Cristo ressuscitado. Essa é a nossa grande esperança, de que a morte não tenha a última palavra, e ela não tem, mas tem apenas uma penúltima palavra, porque a última palavra pertence unicamente a Deus, ao Deus dos vivos, que venceu a morte. E, meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos mostra justamente uma experiência com Cristo ressuscitado. E essa experiência se dá para alguns discípulos e para Pedro, o discípulo cabeçudo. Porque antes de ele se tornar esse discípulo vigoroso, que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, este discípulo que enfrenta os sacerdotes por conta da fé, ele era um discípulo muito turrão e difícil. Nós sabemos que ele negou o mestre, e agora ele está com os outros discípulos e decide ir pescar no meio da noite. O Evangelho alerta muitas vezes que de noite quem faz alguma coisa tropeça. De noite há tropeço, porque não há luz. Mas ele decide ir pescar e os discípulos o seguem. Mas a pesca é infrutífera. Eles lançam as redes e não acham peixe nenhum. Guiados pela palavra de Pedro, não há pesca. Então, eis que alguém aparece à margem do mar e diz: lançai as redes à direita da barca. E quando eles lançam as redes, aí sim a pesca é frutuosa. E isso nos diz algo muito importante. Quando a gente ouve a palavra de Jesus, quando a gente é capaz de escutar o Cristo, nossa vida é vida que tem frutos. A pesca alcança frutos. Quando a gente ouve outras palavras, a gente pode até lançar as redes, mas elas voltam vazias.
A nossa experiência humana, muitas vezes, é a experiência de um cansaço. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Cansados. Lançando as redes do nosso trabalho, as redes do nosso esforço, as redes da nossa esperança. Muitas vezes, lançando as redes da nossa fé. Mas, quando a gente puxa as redes, não vem nada. A gente experimenta o insucesso, o fracasso. A gente experimenta a frustração. A noite. Essa noite que não é tanto a noite de fora, mas a noite de dentro. Quando a vida parece estar obscurecida e a gente não enxerga caminhos. Essa experiência é uma experiência muito humana, muito possível. E eis que é preciso de novo e de novo aprender a escutar a palavra do Cristo, que diz: lançai as redes. E Cristo sabe onde as nossas redes podem e precisam ir para que venham os peixes. Então, a experiência do Cristo ressuscitado é reaprender a escutar Jesus Cristo. Mas para escutar Jesus é preciso reconhecer quem Ele é. E Pedro não conseguiu reconhecer. Nenhum discípulo conseguiu reconhecer. A não ser um, que é chamado de o discípulo amado. Que diz assim quando vê o homem estranho na margem: é o Senhor. É o único que consegue identificar no estranho o rosto do Senhor. E não é à toa, porque o Evangelho quer nos dizer exatamente que só aquele que ama consegue reconhecer quem é Jesus. A gente conhece porque ama. É o amor que nos faz conhecer Jesus Cristo. Então, conhecer Jesus apenas com a cabeça, com o intelecto, não é suficiente. Conhecer Jesus apenas com a razão também não é suficiente. Conhecer Jesus porque a gente ouviu falar de Jesus também não é o mais suficiente. Conhecer Jesus porque a gente fez catequese, porque os avós, os pais ensinaram, também não é o bastante. Importante mesmo é amá-lo, porque só amando a gente consegue reconhecer a sua presença viva no nosso meio. Mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando ainda não amanheceu, mesmo quando as nossas redes lançadas não pescam nada, é só com o amor que a gente consegue identificar a presença viva do Cristo no nosso meio e aí sim escutar a sua palavra que diz: lançai as redes. Hoje esse é o convite feito também para nós. Não desistir e insistir ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Lançar de novo as redes. Jesus Cristo, no final das contas, é identificado porque Ele serve peixe e serve pão. E Jesus Cristo mesmo nos disse que Ele seria reconhecido aí, no serviço. É no servir que nós descobrimos quem é Cristo. Porque Ele lavou os pés dos discípulos servindo. E é só no serviço que a gente também consegue identificar quem faz parte da rede de Jesus Cristo. Quem são os peixes da rede de Jesus Cristo? São aqueles que servem. São aqueles que são capazes de servir. De fazer do amor, dom e serviço. Se muitas vezes nós acompanhamos Jesus de longe, o convite que toda celebração da Páscoa faz é a se aproximar desse Jesus Cristo ressuscitado. Longe dele, a vida pode ser só isso: jogar as redes, puxar a rede vazia. Longe dele, vindo à missa só de vez em quando, frequentando a igreja só raramente, a vida pode ser obscura, escuridão.
trevas. Longe dele, a nossa vida se perde nas barcas que estão à margem. Mas junto dele, a pesca sempre tem frutos. Amém.